seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas. Meus amigos, olha, hoje é o 6º culto que eu falo da campanha na Europa. Foi lindo. Fala que lá as igrejas estão acabadas e tal. Tudo pode ser de outro lado. Do nosso lado não, estavam cheias. Muita gente, muita operação de Deus. Foi verdadeiramente maravilhoso o que nós vimos lá. E você vai ver muitas nas próximas reuniões ainda, das reuniões. 14 dias eu fiz 14 cidades e 14 cultos. E Deus abençoe em todos eles. E hoje tenho certeza que Deus vai fazer coisa grande aqui em nosso meio, porque Ele é verdadeiramente o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu não vou ficar aqui muito tempo, porque eu tenho campanhas missionárias. O pastor já vai ficar com vocês. Mas eu queria falar de 2 assuntos principais com você. O primeiro deles, nós vamos ver agora, a reunião, a Provérbios capítulo 11, versículo 24. O que diz aqui o nosso escritor sagrado? Ele fala assim: alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. Está falando das pessoas que são mão aberta para Deus. Quer dizer, elas sabem do trabalho de Deus, porque quem sustenta todo esse trabalho é o povo. Se o povo não ajudar, tudo morre. A televisão para, a rádio para, tudo para. Até a Light corta a luz aí da gente aí, quer dizer. Então a gente tem que pagar os compromissos. É o povo que ajuda com seus dízimos, com as suas ofertas. Aí vem alguém dizendo que o dízimo é do Velho Testamento. Será que é mesmo? Mateus 23, 23 diz que não. Aqui também Jesus diz que recolhe dízimo. E lá em Hebreus também fala isso. Então você pode procurar que você vai ver que é do... Agora não pode forçar uma oferta. Porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então quem é de Deus precisa, ora, fala com o Pai e o Pai manda. Sem que você tenha que forçar quem quer que seja. E às vezes você surpreende. Vem algumas doações aí que foi a verdadeira bênção de Deus, mas Ele sabia que nós íamos precisar. E estão fazendo a coisa não só para agora, mas para toda a eternidade. E loucos seríamos se a gente utilizasse o dinheiro de Deus para outras coisas. É dele, é dele. O Judas Iscariotes era ladrão, diz a Bíblia Sagrada. Ele era o tesoureiro do grupo de Jesus. E o que aconteceu com ele? Se esborrachou todo, se enforcou. E assim foi o final dele. Quer dizer, nós temos que ser honestos com Deus e graças a Deus. Até na Igreja da Graça nós já criamos um sistema que até a conta de luz de qualquer filial nós é que pagamos, para evitar que deixe atrasar e corte e suje o nome da igreja. Então se alguém pegar, quer levar essa conta para pagar, ou então ajuda a pagar a conta, não, ele pede oferta normal e a pessoa dá, se sentir de Deus também. Tudo tem que ser pelo Espírito de Deus, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aí aqui diz assim, alguns há que espalham, esse realmente ajuda, põe nas missões, põe aqui, acolá, e se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, reter é certo, mas mais do que é justo não. E quando eu sei que não deve reter? Quando Deus falou. Às vezes Deus provoca a pessoa para poder ela ser abençoada. E graças a Deus que acontece com ela e com a gente. Eu vou lhe contar um caso daqui a pouco. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Início do trabalho. 1976. Nós tínhamos um trabalho em Realengo, no Rio, num cinema. Eu dirigia lá em Copacabana.
igreja grande, grande não, tinha 200 e poucos lugares, porque aquele tempo era grande. E o povão vinha, Deus estava abençoando. Aí numa reunião nossa, nós tomamos um susto. O povo de Realengo não estava ajudando em nada. A gente pagava 200 cruzeiros por semana. O mês de fevereiro, tá certo que Realengo é quente, hein? Ali dá 42 graus à sombra no verão. Mas não, aí o povo sabe disso aí. O povo ia. E não sei o que aconteceu. 200 por semana. E o mês todo deu 18. Era 800, nós tivemos que arranjar 720 para pagar o dono do cinema. Tudo bem. Aí propuseram, vamos fechar a igreja. Eu falei, não, é triste, né? Fechar uma igreja. Ah, mas o que vão fazer? Um ano eu era presidente, outro ano era o Coutinho, esse ano era o Coutinho. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou entregar o cinema, a igreja lá para qualquer pastor. E deixa eu para o Realengo. Estava dando lá pouca gente. Eu falei, não, eu quero pegar, eu vou fazer um desafio. Então o que fui sentir de Deus? Aí eu fiz um folheto comprido, diferente de todo outro. Eu sempre trabalhei com negócio de gráfica, entendo um pouco. E pus o meu trato sorrindo. Eu falei assim, quem ele é? Aos 6 anos aceitou Jesus e tal. Fui falando a historinha ali, bem resumida mesmo. E ele é o homem que diz que não fica surpreso se Deus, quando Deus faz milagre, mas ficaria se ele não fizesse, porque é a natureza de Deus. Aí eu fui falando e convidei o pessoal. Meu irmãozinho, primeira reunião que eu fui, realmente estava para desanimar. Lembro até hoje, terça-feira, 9h30 da manhã, tinha 13 pessoas, 13. Espalhado, o cinema tinha 1.400 lugares. Então não tinha ninguém. Falei, pessoal, vamos sentar aqui que eu estou conhecendo vocês hoje, eu quero ficar frente a frente com vocês. Aí fez. Aí preguei a palavra, orei, Deus abençoou. E agora nós vamos pedir oferta. E Jesus falou, tem uma pessoa que vai dar 50 cruzeiros. O mês todo foi 18. Mas eu olhei para as pessoas, pela fé, Jesus. É pessoal muito simples mesmo, mas simplesinho, pela roupinha e tudo. Aí quando ele falou comigo, eu falei assim, olha pessoal, Jesus me disse que tem uma pessoa que vai dar 50. Eu falei, mas ele falou comigo. Falou aqui, eu não sou mentiroso. Eu não preguei, não orei, não abençoou. Mas falou mesmo assim. E não aparecia. Eram 12 senhoras e um rapaz. Foi só, eu não saio daqui hoje porque Jesus falou. Aí ele meteu a mão no bolsinho assim, ó, e tirou. E no meu tempo de menino, a gente pegava papel de cigarro na rua, papel brilhoso, e fazia um cinto. Não sei se alguém lembra disso aqui, que fazia um cinto bonitinho, ia trançando assim. Eu pensei, ele usa dessa maneira. Mas bonitinho, mas tem que soltar assim, senão rasga o dinheiro. E ele pegou e deu. Se eu soubesse, eu não teria recebido. Eu disse, não, do senhor não vale. Por quê? Depois eu fiquei sabendo, no sábado, a mulher dele estava com 9 meses de gravidez, não tinha comprado uma fraldinha, que não tinha fralda plástica naquele tempo, coeira, essas coisas, não tinha comprado nada, e qualquer hora ela ia para a maternidade. Era de graça a maternidade, mas tinha que levar o enxovalzinho do bebê. Era tudo que ele tinha. Estava desempregado. Ele saiu do cinema, mas quando ele deu, eu falei assim, Deus te abençoe e vai te recompensar. Amém? Amém. Bom, ele saiu do cinema, tinha uma praça lá em Realengo, tem até hoje, e ele disse, pastor, eu saí meio doido. Era o único dinheiro que eu tinha, entreguei na sua mão. Aí quando eu vi, tinha um jornal assim, junto ao meio-fio. Eu vim para cá para você poder ver. Eu estava tão doido que eu vi assim, o jornal voou, tinha 3 notas de 50. Opa! O negócio é sério. Ele catou, juntou, deixou o jornal para lá. Alguém pôs lá para ele. Não sei se foi o anjo, alguém deixou lá. Aí vai escutando. Quando ele vai chegando na casa da mãe, que a mulher estava lá, dessa situação, ele foi lá pedir oração. Aí tinha uma oficina mecânica, ele era funileiro. Aí, ei, fulano, lá chama lanterneiro. O que está fazendo?
Até agora, não, porque eu estou com uma vaga aqui, como é que é? Você sabe que é meio, né? Metade meu, metade seu. Eu vou aqui na casa da mãe almoçar e já volto. E arranjou emprego. Quando ele contou isso lá, aquele dia já tinha umas 60 pessoas, porque terça-feira foi abençoado, quinta então o negócio ficou sério, aí no sábado já tinha umas 60 pessoas, duplicou, triplicou, não, quadruplicou, mais que quadruplicou, 3 para 60 seria 52, 4 vezes. Aí ele contou a história, eu quero dar um testemunho, aí contou e falou da mulher, mas ninguém falou nada, aí 3 senhoras saíram, até um pouquinho elas voltaram, com todo o enxoval do bebê. Irmãos, a uso que retém mais do que é justo, não faça nunca isso, você tem que aprender a andar com Deus, falar com Ele, sentir dEle, e se Ele mandar fazer um desafio, faça, mas se Ele mandar, não um homem, Ele fala com você. E como é que eu sei? Igual você sentiu de vir aqui, você sente também o desejo e Deus abençoa, amém? Agora eu vou falar da mensagem que eu tenho que dar para vocês, depois eu vou passar ao pastor Jaime. Essa mensagem está em João capítulo 5. Aqui é o seguinte, havia uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Mas chegando lá ele não ficou na praça não, naquela festa que se tornou a festa de amigos. Ele procurou uma outra festa. Qual a festa que o Senhor Jesus procurou? Está escrito aqui no versículo 2, ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o momento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Vai escutando isso aqui. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, é a pergunta que fez a ele, é a pergunta que faz a você. Jesus falou, queres explicação? Mas se ele estava ali, que tinha uma história, não sabendo se é verdadeira ou não, que de vez em quando um anjo aparecia, agitava água, o primeiro que lançasse era curar de qualquer enfermidade que tivesse. Só que nós não temos nenhum caso registrado na Bíblia. Pode ser um caso que as pessoas contavam. A Bíblia não dá, mas um dia aconteceu. Então não posso falar que é ou que não é. Estou falando conforme eu entendo. Aí Jesus perguntou, quer explicação? Ué, ele podia ser mal criado. O que eu estou fazendo aqui? Aí ele disse o seguinte, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Ele não conseguia chegar nas águas. O que nós vemos desse homem? Esse homem, depois de 38 anos esperando a bênção, era muito religioso. Irmão, se você ora e Deus não começa a operação, alguma coisa está acontecendo. Ele deixou de ser Deus? Nunca. Mas você tem que acertar. Deus, o que está faltando comigo? Eu fiz a oração da fé, fiz com consciente. Pergunta a ele que pode ser que tenha alguma coisa errada que você tem que se arrepender dessa coisa. Ele está como isolante, não está deixando a corrente divina passar. Você tem um fio, corta ele, põe isolante e não vai passar para cá. Tem que estar ligado um no outro ali. Então fazer um bypass para poder passar. Não tem jeito. Aí o Senhor Jesus perguntou, quer explicação? Ele mostrou por que ele não ficava são. Ele era um cara amargurado, triste, chateado, sempre passado para trás, segundo ele. Quer explicação? O enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando a água agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, e Deus lhe fala uma promessa, esqueça os seus fracassos. Esqueça qualquer ensino errado que lhe deram. Pega o que Deus está dando agora. Ele, Criador dos céus e da terra, Jesus foi quem criou todas as coisas. Está em João capítulo 1, versículo 3. Você pode ver lá, sem ele nada que foi feito se fez. Ele está ali de frente, dizendo, se você quer ficar são,
E o homem vem com essa ladainha. Jesus parou o homem e disse assim, 3 passos para ele dar. Primeiro, levanta-te. Mas ele não podia levantar, mas Jesus mandou. E o que aconteceu? O homem levantou-se. Quando ele acabou de levantar, Jesus disse, pega a sua cama agora. Ele, recém-curado, 38 anos de junta dura, que não fazia exercício, tem que pegar a cama dele, que devia ser pesada, porque naquele tempo não tinha esses materiais leves que se faz cama hoje aí, de cano, você deita ali tranquilo, qualquer criança pega. Ele então teve que pegar aquela cama ali, colocar, não sei se ele quase caiu, porque estava pesado. Quando ele ficou bom, Jesus disse assim, vai para a sua casa, anda. E ele foi para a casa dele. As instruções para você agir vêm depois que ele começar a falar. Primeiro ele pergunta, e você está realmente, alguma coisa está acontecendo. Senhor Deus, mostra para mim o que eu fiz que está me impedindo de ser abençoado. E Deus vai falar com você e você vai ser abençoado. Amém? Eu vou parar por aqui, o pastor já vai sumir, mas eu quero que cante aquela música do Israel lá, aquela marcha ali que fala o nome do Elohim. Como é que é essa canção? Elohim, Marcha Israel. Marcha Israel? Tudo bem, pastor Jaime? Tudo em paz. Fica aí que eu vou seguir a minha missão agora em nome de Jesus. O testemunho lá de Realengo, eu contei um testemunho para eles ali, da pessoa agir sobre fé, como o rapaz agiu, e Deus deu muito mais para ele. Então, vamos aplaudir a Jesus, pessoal? Todo mundo com fé, ó. Vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor, que a mim, a você dá valor. Marcha Israel pelo meio do mar, Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar, rumo à terra prometida, que mana leite e mel. Este é o povo especial, que vai morar no céu. Agora é só a alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só a alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Lá em cima, aqui, ó. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah, Elohim Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor, que a mim, a você dá valor. Marcha Israel pelo meio do mar, Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar, rumo à terra prometida, que mana leite e mel. Este é o povo especial, que vai morar no céu. Agora é só a alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só a alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, por favor.
Amigo, preste sempre atenção naquilo que a palavra de Deus diz. É como isso diz, cada momento do culto é uma pregação, uma mensagem que se traz, entende? Uma mensagem para entrar no seu coração. Você vai ver daqui a pouco nas perguntas, que eu estava lendo já as perguntas, que vai ter uma mensagem muito forte sobre, nas duas perguntas, vai ter duas mensagens importantes, que eu quero que você pegue, quer dizer, a pessoa vai fazer uma pergunta, nós vamos responder, mas já com mensagem, com pregação. É importante ficar atento àquilo que Deus está falando conosco. Veja o caso de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Sobre prestar atenção naquilo que Deus fala numa pregação, numa mensagem. Tiago é na parte final da Bíblia, você termina no Apocalipse, volta a Judas, 3 vezes João, 2 vezes o Pedro e 1 vez o Tiago. 1:25. Aquele, porém, que atentar bem, prestar bastante atenção, e às vezes não prestamos. E às vezes eu vejo pessoas, por exemplo, na hora da mensagem, a mente humana ela é muito fértil, e ela cria. Você está ali lendo, daqui a pouco você lembra de um versículo e você se desliga da mensagem, às vezes vai até procurar, não funciona, não é desse jeito. E às vezes é aquilo que você já ouviu alguma vez, uma mensagem, eu já ouvi essa mensagem, não faça isso, nunca. A Bíblia você lê 1000 vezes, na 1001 tem algo novo. Eu já contei um caso aqui várias vezes de uma senhora, jovem senhora na época, a mãe dela era policial, entende? E ela disse para mim, pastor Jaime, e minha filha, um dia eu tive que repreendê-la. Ela estava no culto, e eu estava dando uma série de mensagens sobre Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, falando da cura divina. E ela disse assim, mãe, você quer adivinhar que o pastor já vai pregar hoje? Isaías 53, 4 e 5. E quando ela chegou na igreja, vamos abrir a Bíblia, aonde? Isaías 53. Ela não entendeu, não é a história ela conhecia. Era a revelação de Deus. Bem, tempos depois, ela teve uma gastrite, ela tinha uma ferida no útero. E ela falou, pastor Jaime, minha filha está cheia de antibióticos, remédios. Eu disse, filha, é engraçado, pastor Jaime só pregava Isaías 53, 4, 5. Era o que? Isaías 53, 4, 5? Cura divina. Fica atento. A revelação vem. Repito, 1000 vezes na 1001 vem algo novo. Eu nunca esqueço quando eu cheguei na igreja, que naquela época, sempre lembrando que não tínhamos internet, Estou falando de mais de 40 anos atrás, comecinho dos anos 80. Mas eu tinha sede da palavra de Deus. E eu tinha crises, hoje eu entendo até com o que era mais, crise de ansiedade, crise de pânico, onde a sua mente fica muito confusa. Tudo que você pensa é contra a sua realidade, ou seja, você pensa algo que você não quer fazer. Você fica, então, perturbado com aqueles pensamentos. E isso causa o quê? Medo. Geralmente a depressão vem acompanhada de pânico, Um medo que você não explica, Medo de altura, medo de escuro, medo de, sei lá, não sei, é um medo. Daqui a pouco acelera o coração, você treme, tudo aquilo. E eu preguei, recebi libertação, tinha possessão demoníaca, eu era alcoólatra também. Mas a depressão, eu era obreiro na igreja, eu ainda tomava ansiolítico. Um dia desse eu até lembrei o nome dele, era Sumalium, que eu tomava. E eu, tá bem, tudo bem, e diazepam, Eles davam sempre um antidepressivo aquilo. E eu comecei a receber a palavra. E eu nunca esqueci de Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombro porque eu sou teu Deus. Mas eu ouvi aquilo ali, aquilo foi entrando. E eu comecei a pesquisar na Bíblia tudo que falava com medo. Como eu falei, não tinha internet. Hoje você tem lá medo, versículo, na porção. Não. Tinha a chave bíblica, geralmente tem aquelas letrinhas que você tinha um banco de palavras e você ia, concordância bíblica. E eu peguei todos os versículos, aquilo foi me ajudando. Eu fui atentando bem para tudo na Bíblia que falava a respeito de medo. Eu fui prestando atenção. Fui e larguei. Entende? Completamente. Eu lembro até como eu fiz um tratamento dentário uma vez, foi implante, tinha que fazer cirurgia, tirar dente, aquele negócio todo. E o médico e o dentista falou assim, algum problema de dar para você? Aí ele falou até uma coisa como se fosse um calmante, chama-se Tiepax. Eu disse, porque eu acho que não tem problema não. Não é só você ficar tranquilo, não sei o quê. Rapaz, para que eu tomei aquilo?
Eu tomei, já contei isso, já, dia 21 de abril, 21 de dezembro, aniversário do pastor Josias e do Davi Soares. E eu estava, né, fui lá, ele, pastor, o senhor está dirigindo? Não, o senhor não pode dirigir não, que se dá... Aí fiz a cirurgia, estava tudo bem, vim para cá, aí brinquei com o pastor Josias, que ele gosta de futebol, é flamenguista, disse, rapaz, eu vou cantar parabéns para flamenguista, né, brinquei com ele. Não, fica à vontade, daqui a pouco eu vou. Eu fui para o escritório, hein, aqui, e ele ficou na parte de baixo. E eu não, alguns já ouviram isso aí, e eu não aparecia. Aí tocaram aqui a campainha, pum, pum, e eu nada de aparecer, né? Aí o obreiro subiu, o auxiliar, que susto que ele tomou. Chegou lá, me viu com a mão aqui assim e o sangue descendo da boca. O que ele pensou? O pastor Jaime morreu. Imagina, toca assim, pastor, aí deixei eu gritando, aí minha filha Ana subiu. Não, aí foi, mas fiquei grogue, por quê? Porque eu não precisava daquilo. E disse que foi um fraquinho, me deu um fraquinho e me derrubou, quer dizer, me derrubou, que eu não conseguia levantar, eu fui para casa naquele jeito, nem cantei parabéns para ele, né? Me livrei de cantar com bolo vermelho e preto lá. Mas aí, por que eu estou falando isso? Atenta bem, estou falando do medo, mas pode ser outra coisa, uma cura divina que você não consegue. Atenta bem, meu Deus, eu sei que Isaías 53, 4, 5 fala que eu fui curado. Então, atenta bem para o quê? Para a lei perfeita da liberdade. Porque se existia a lei de Moisés, onde eles deveriam de prestar atenção para não ferirem a lei, como feriu, entenda, o homem chamado Saul, que ofereceu o sacerdote, o sacrifício no lugar do sacerdote. Como fez o rei Uzias, um grande homem de Deus, mas que deixou a vaidade entrar, o pavão, que o pessoal costuma dizer, e foi oferecer também o louvor a Deus, que era a queima de incenso no lugar do sacerdote. Não, fique atento para aquilo. Contamos o caso, desculpa as histórias que vamos contando, a senhora orava, não conseguia, ela não atentava bem. Os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão. E quantas vezes eu ouço, você ouve alguém falar, pastor Jaime, eu estava com um problema, aí eu pedi, o demônio foi embora. Eu disse, rapaz, não é nada disso. É a misericórdia de Deus. Mas você já não ouviu isso às vezes? Eu pedi, você não tem que pedir nada para o demônio. Tem que exigir. Em meu nome expulsar um demônio. Mas eu entendo, a pessoa pediu para Deus, que também não é certo. Agora é claro, você tem filho, e você quer que seu filho cresça. Agora o filho pede uma coisa, o filho está com vontade de comer um ovo, você vai mandar um moleque de 5 anos, 6 anos, até fritar um ovo, mandar uma garotinha não, fritar um ovo, até um crime, você mandar uma criança fritar um ovo, ela pode se ferir, pode se machucar, mas ela cresce, e você quer que ele aprenda, e você diz, por que você hoje não faz um ovo para o papai também? Para a mamãe, frita lá, né? Porque já cresceu, você vai ensinando e tudo. Nós temos que crescer espiritualmente. E essa senhora orava, Jesus, tira o demônio do meu filho, não tirava. Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, salva o filho da tua serva, não funcionava. Ela tentou bem, aquele dia, preste atenção. A Bíblia diz, os sinais seguirão os que creem. Está pedindo a Jesus para fazer o que ele mandou você fazer. Jesus não expulsa demônios, quem expulsa é quem crê em nome dele. A ficha caiu. Ela tentou bem, fez a oração, no mesmo dia teve resultado, meses depois contar, pastor Jaime, meu filho nunca mais se drogou. Atenta bem para a lei perfeita da liberdade, falando de cura, falando do medo, mas você para a prosperidade, salvação da sua família. Nós andamos por fé e não por vício. Pastor Jaime, mas eu oro, o menino não muda, eu faço o que você acabou de falar, eu expulso o demônio, meu filho é de Jesus, sai dele. Mas está difícil, hein, pastor? Está difícil. É, porque você não consegue andar por fé ainda. Você está andando por vista, e o diabo sabe disso. Então, ele se mostra, o missionário R. Soares deu um exemplo uma vez. Quando você diz, o demônio sai em nome de Jesus. O demônio sai ou não sai? Às vezes sai, não sempre sai. Mas com frações de segundos, quer dizer, quase que incalculável, volta. Eu acho que eu não orei direito. Eu acho que não sei, não está funcionando, não. Não adianta, eu já mandei embora e não vou mudar a minha oração. Podia contar experiências. Manifestou o demônio. Falei, pessoal, era 3 pessoas. Depois de expulsar vários demônios, 3 pessoas. Vocês vão estender as mãos aqui para frente e vão orar comigo. Quando eu contar até 3, vamos chegar em 3, todo mundo vai bater palma para Jesus, que os demônios já foram embora. 1, 2, 3, caiu para lá, outro para lá, e o outro, eu não saio.
Disse, aí, pessoal, e agora? Não falei com o demônio. Falei, pessoal, eu não usei o nome de Jesus, eu coloquei o nome da pessoa e falei assim, pode bater palma para Jesus que já saiu. E saiu mesmo. Andamos por fé. Atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Mas veja o final, diz assim, e nisso persevera. Persevere. O que é perseverar? Ser constante. Seja constante, não é repetir a oração. Não é fazer outra oração. É perseverar, insistir naquela oração. Nós desistimos de uma oração facilmente. Nós desistimos, oramos, eu acho que eu não orei direito, eu não estava com muita fé, eu não estava inspirado. Não, pode até acontecer também isso. Mas a maioria das vezes é que você não pensa, você não insiste naquela oração. Eu orei, não tomei o nome de Jesus em vão. Eu falei segundo a palavra de Deus. Persevera, que ele insiste. Perseverar é ser constante na oração. Diz, não sendo ouvinte esquecido do que você está ouvindo hoje. Você vai precisar disso aí. O missionário citou, quantas vezes você vai precisar. Diz, mas fazedor da obra, esse tal, ou esta, né, será bem-aventurado no seu feito. Basta para nós aqui, daqui a pouco tem mais, amém? Atenta bem para aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Talvez você está com muito material, mas não atentou bem. Não, pastor, eu estou falando demais. Claro, cada vez nós precisamos de crescer mais. Mas tem muita coisa que Deus já nos deu que nós não usamos. Posso comparar com um saco de biscoito, vamos dizer assim, que você abriu, comeu só 2, entenda bem, colocou lá, já ouviu falar grampeador? Grampeou, põe então, como é que é o nome daquilo? Pregador, cadê quem falou pregador? Tá certo, pregador, põe lá, não é o pregador não, e põe lá e põe assim, coloca, né? Um dia eu estava, rapaz, descobri uma coisa, sou pobre de nascença, rapaz. O cidadão falou, para ser pobre tem que fazer isso, ser pobre faz aquilo, pior que eu fazia tudo que ele falava. Ele falou assim, não basta ser pobre, tem que pegar um copo de extrato de tomate e guardá-lo. Eu disse, rapaz, eu faço isso. Aí tem que abrir um negócio e guardar, pregar o pregador e colocar. Ele falou outras coisas, não lembro. Eu falei, tudo que ele falou eu faço. Então eu sou o nato mesmo, né? Eu acho que é a nossa cultura mesmo. Vamos lá, pessoal, vamos ver agora a novela da vida real. Olha aí, você que está se preparando, tem vontade de ter a maternidade, está aqui. Ouça esse testemunho, por favor. Em 2017, eu estava com um ciclo menstrual em atraso e eu precisava saber o porquê que ele estava desregulado. Então eu procurei um ginecologista e através de um exame de ultrassom, ele constatou que eu estava com os ovários policísticos. Um cisto dominante em um ovário e no outro vários cistos. A síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio hormonal, caracterizado pela presença de cistos, que são pequenas bolsas que contêm material líquido ou semissólido, que podem causar problemas como irregularidade menstrual e até outras mais graves, como a infertilidade. Eu precisava fazer um tratamento e ele até falou, talvez não haveria problema em eu engravidar. Só que, dependendo do médico, eles falavam que sim, que teria problema para futuramente eu poder engravidar. Tinha que fazer tratamento, tinha que tomar remédio, estava sempre reclamando de dor. Esses cistos, eles causavam inchaço. Eu sentia também umas fisgadas bem fortes. Isso me incomodava bastante, fora a questão de desregular, né, o ciclo menstrual. A gente acompanhava pela TV o Show da Fé. Então, eu escutava a palavra e isso, né, me fez crer mais, me fez ter a certeza que eu podia ser curada. Mais ou menos em 2018, a gente se tornou membro da Igreja da Graça, a gente se batizamos juntos. Eu segui no tratamento, mas segui em oração, ungia aonde era mais ou menos os lugares dos ovários. Todos os dias orávamos juntos, repreendia todo cisto, todo algo maligno que tentava agir na nossa vida, na vida da minha esposa. Era o nosso sonho ter um filho, e então a gente procurou novamente o médico. Em 2021, eu fiz o ultrassom, e aí ele disse, olha, não tem mais nada aqui.
e ainda eu disse para ele, né? É um milagre do Senhor, porque eram muitos cistos. Só foi um milagre, porque não tem nada, nenhum cisto, não tem nada, sumiu tudo. Deus limpou, não havia mais nada, porque com o tratamento ainda poderia diminuir, poderia ainda ter alguma coisa. E no propósito da igreja, eu lembro que tinha uma fitinha vermelha. E era pra gente atar em algo que a gente quisesse. E eu lembro que eu atei essa fitinha vermelha no teste de gravidez. E eu deixei ele ali por um tempo. Aí ela esperou passar esse tempo, né? 14 dias. Aí fez o teste, aí deu positivo. Em oração eu já tinha pedido a Deus o meu Davi, porque eu sabia que o nome dele seria esse. Eu sempre disse para Deus, Deus, quando eu souber que eu tenho filho, quando eu souber o nome dele, eu vou patrocinar ele. Que aí patrocinaria toda a gestação. Eu creio que eu sabia que toda a gestação estava sendo abençoada pelo Senhor, né? Toda a gestação correu muito bem. E quando eu estava com 39 semanas e 3 dias de gestação, então foi uma correria, a gente foi no médico. Foi só por Deus mesmo, que disse mais um tempinho, quando veio tinha perdido os dois, né? Foi tudo muito rápido. Eu lembro que nisso era no dia 3 de julho de 2023. No momento que o médico abriu ali a minha barriga, ele viu que tinha mecônio. Então, ou seja, isso era perigoso tanto para ele como para mim. E ali eu tive a certeza que Deus estava cuidando de tudo. Aí veio a benção do Davi, super sadio. É uma benção. Hoje, além de Deus ter me curado dos cistos, hoje eu sou mãe, ele é a nossa alegria diária. Minha família, tudo uma benção na nossa casa. Nossa casa também é uma benção. Com Deus tudo é possível, tudo se torna possível. Hoje a gente vê, né, que é o maior presente que o Senhor nos deu. Que aquele sonho que a gente tinha, né, a gente orou a Deus, a gente determinou e hoje ele é a nossa bênção. Glória a Deus. Para Deus não há impossíveis. E a fábrica está aberta aí, né? A fábrica está aberta para ver você vê o Davi, vem o Samuel, né? Vem a Maria, vem, né? Mais ainda, que é importante ter isso aí. Agora, deixa eu lembrar que no domingo, Dia das Mães, o missionário faz de manhã, eu faço também à tarde. Toda pessoa que deseja, qual é o requisito para ser mãe? Primeiro, ser mulher, é lógico, né? Essa mulher que vai engravidar. Segundo é ter marido, porque Virgem Maria só teve uma só, minha filha, não vai ter outro não, né? E não vamos orar tem que orar para a bênção de Deus. Então, a mulher casada que não consegue engravidar, e às vezes o impedimento não está nela, às vezes o impedimento está em quem? Está no marido, não é verdade? Às vezes não entende, ela é até fértil, mas não consegue. Hoje uma senhora dava um outro testemunho, ela nem não conhecia trombose no útero, né? Por isso que ela não segurava o neném. Quer dizer, ela engravidava, mas perdia. Mas Deus deu a bênção também. Então, esse domingo, Dia das Mães, Dia da Santa Sé, para todo mundo traz, vai representar a nora, vai representar o filho, vai representar a filha, o genro, o irmão, a cunhada, e o bom é que a pessoa esteja presente. Participe, que vai ser muito especial. Aqui teremos 7 horários no domingo. 7 da manhã, 9 da manhã, 11, 7, 9, 11, 14, 16, 18 e 20. Então, são 7 horários de Santa Ceia. Vem participar, que é muito especial. Só das 11 horas que começa, 10 minutos antes. Como vamos responder, que vai ter em cada pergunta agora e cada resposta que Deus vai nos dar. Por favor, primeiro. Missionário, como a gente pode desenvolver uma sensibilidade melhor para reconhecer a direção do Espírito Santo? Ótima pergunta. Primeira coisa, você deve ser nascido de novo. Sabe por quê? Vamos lá parar aqui. 1 Coríntios 2,14. Quem lembra comigo? Vamos lá. Ora, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem... Que é o homem natural? O homem que não nasceu de novo, ou que nasceu de novo, mas está agindo como homem natural, quer dizer, como uma pessoa que não conhece a Deus. Isso é importante, porque ele não consegue, o homem natural não consegue ouvir a voz de Deus. Para ele parece loucura. Então, o Espírito de Deus fala dentro da palavra de Deus. Ser sensível a ouvir a voz dele. Segunda. Por que nem todo mundo ora em línguas? Para orar em línguas tem que ser batizado com Espírito Santo, e é o testemunho, né? A evidência, você vê isso no Pentecostes, você vê isso na casa de Cornélio, você vê isso em Éfeso, as pessoas falando em línguas estranhas. Então é importante sempre citar. Agora, o falar em línguas é um dom,
Mesmo uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela tem que buscar esse dom, porque ela pode ter sido batizada com o Espírito Santo mesmo, ela até falou, porque Isaías falou que era por lábios gaguejantes, como sílabas que a pessoa fala. Depois ela tem que buscar esse dom. Amigo, é simplesmente isso. Nós temos que buscar com zelo os dons espirituais. E o dom de falar em línguas, aí eu não falei os 3 de poder, desculpa. Variedade, o dom de curar, no plural, o dom da fé e de operações de maravilhas. Mas você tem que buscar com zelo. Deus, eu quero crescer espiritualmente, preciso da revelação da tua palavra. Vamos lá agora desse dom do Espírito Santo. Abrindo o coração. Missionário, meu irmão está enfrentando o momento mais difícil da vida dele. O inimigo tem se levantado e tem causado doenças graves. Vejo que ele está sem forças para continuar. É como se a vida estivesse se esvaiando aos poucos. Me sinto perdida, sem saber como ajudá-lo a mudar essa situação. Em meio a tanta adversidade, o que posso fazer pela vida do meu irmão? Primeiro orar para saber se ele é de Cristo, né? Porque ele está com você aqui está doença grave, você falou no plural aí. Pode ter um problema imunológico às vezes, para ter tantas doenças, não é verdade? O organismo seu ele não reage. Mas eu não sou a pessoa certa para falar isso, é o médico que tem que falar. E procurar, primeiro levar ele a Cristo, porque se a doença é grave e ele faltar, o missionário tem explicado, ou vai para o andar de cima ou para o andar de baixo. Tem que levar ele a Cristo, que é muito importante. E por que ficar constantemente com doenças? Aí tem o caso de um médico, que o médico não é errado, não. Claro que na oração se resolve, mas quantas vezes é um problema imunológico, pelo que ele fala ali, não sei, o médico é que vai explicar isso aí. Peça a direção a Deus. Agora, a primeira coisa, leve ele a Cristo, já que ele está enfrentando tantos problemas de saúde, uma doença atrás da outra, leve ele a Cristo, para que ele tenha a salvação, a vida eterna. E falando de Cristo, aí você fala da cura divina. Busque na Bíblia, que a Bíblia diz que Jesus Cristo te dá saúde. Tá bom? Vamos falar das missões, um testemunho do Peru. Por favor, diretor, Peru. Uma das lindas criações de Deus é a floresta amazônica, lar de várias espécies de pássaros e animais silvestres. E cerca de 13% ocupa o Peru, deixando a nação ainda mais atraente para turistas de todo o mundo. Outro espetáculo também é quando Deus responde ao clamor do nosso irmão Júlio. Não podia me movimentar corretamente, não mexia a perna. Por quê? Por causa do acidente que eu tive, fiquei cerca de 25 dias em coma. Tenho 4 operações na cabeça e o médico decretou morte cerebral. Já tinha até avisado que eu estava sofrendo muito e que o mais recomendável era desligar os aparelhos, pois estavam gastando muito dinheiro. Veja agora. Milagre. Mira. Corre! Corre para allá! Corre! Para mim foi muita alegria. Eu cheguei em casa e comecei a chorar e me disseram, está caminhando sozinho? Sim, é pela graça de Deus. Quando aprendemos a viver pela fé, temos a certeza que nossos impossíveis se tornam realidade. Através do meu sofiado, então, é uma forma de ir para o mundo todo, né? Através do patrocínio, o meu marido, né? De se converter, né? E graças a Deus é uma bênção. Crer e determinar a bênção é entender que Deus já nos curou e libertou, para com Ele viver a plenitude da salvação. Para Deus levantar novas pessoas, porque são pessoas que estão evangelizando o mundo. São 191 países. Nesse momento estamos em vários idiomas: inglês, espanhol, romeno, árabe, francês, urdu, norueguês, italiano, khmer, russo, hindu, nepalês, bengali, tem indonésio, tem alemão, tem marathi, tem armênio. Marathi é também da Índia. Armênia, o armênio, temos húngaro, grego, turco e o farsi.
É muita gente, né, pessoal? Glória a Deus. Você tem vontade de ser? Eu não tenho condição. Deus é quem te dá. Não precisa dar nada aqui agora. Depois o pastor fala dízimo e oferta. Eles vão passar, vão oferecer para você a inscrição, peça. No verso você escreve um propósito de oração para que o missionário ore. Esse folheto aqui tem as contas, tem todas as informações, tem uma oração, tem uma mensagem, peça para eles, tá bom? Você de casa, pega aqui, ó, no QR Code, todas as informações estão aí, tá? Eu vou te dar conta do Bradesco, anote Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6, tira a foto. Pode fazer um Pix com o CNPJ 30-902-803-0001-00. Pode fazer também nas lotéricas, com esse código aqui, 3091-2065. Faça isso com amor no coração. Diretor, me dá só o canal da Bíblia. Você tem um canal da Bíblia para passar, por favor? Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Nossa TV conhece. Quem não conhece, pede a programação. Falamos em todas as igrejas, falamos no culto, porque é uma extensão da igreja. O custo é baixo, que é para a obra de Deus, porque tem equipamento, tem pessoal, tá? Tem isso. E está aí para você, no QR, o número é 0800-201-4000. Tira a foto, você ligar. E aqui peça para eles, deixando o nome e o telefone, fica mais fácil, porque o pessoal da nossa TV liga e você pede mais informações, tá bom? Agora, pessoal, vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Primeira oração, Jesus quer lhe abençoar. Atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Entenda, se Jesus aparecesse fisicamente, você pedisse, me cura, ele falaria, pelas minhas feridas, você foi sarado. Feche os olhos. Pai, alguém com uma doença também muito grave, alguém com uma doença terrível, alguém talvez desenganado pelos médicos, está orando conosco agora. Esses dias eu tenho orado por uma pessoa com câncer no pâncreas. Opera, Pai. Para um amigo, Deus, que apareceu uma massa no cérebro e ele teve que ficar internado. Ele teve com uma dormência, pensaram que era um AVC e foram ver que era outra coisa. Mas seja o que for, já está anulado, Pai, porque eu já orei. E eu estou orando agora para quem tem sangue, para quem tem um tumor no corpo, para quem tem um câncer, Deus, amaldiçoando esse câncer para sumir em nome de Jesus. Quem tem uma doença autoimune, uma esclerose múltipla, Deus, um lúpus, uma dermatite atópica, vem, Deus. Oro pela mulher que não consegue a maternidade, pelo homem que não consegue engravidar a esposa. Estou orando pela pessoa que esses dias, Deus, ficou apavorado. Hemograma não foi bom não, Deus. Queda de plaquetas, ou aumento, Deus, vem. Vem agora com o teu grande poder sobre a pessoa que está com dificuldades nos movimentos, por causa de uma artrite, artrose, bursite, reumatismo. Aquela senhora, Deus, com um desgaste lá no disco, ela disse, pastor Jaime, está difícil de se levantar. Às vezes tem que ficar deitada e para levantar depois é difícil. Vem no joelho com artrose, tornozelo que está inchado, ou a panturrilha inflamada, varizes inflamadas, má circulação, uma ferida que não cicatriza, ou a fascite plantar. Eu uno a minha fé com a fé deles, levanto a voz na autoridade, eu digo, doença, eu te repreendo agora, vem nessa fé, meu irmão, vem nessa fé agora. Eu digo, ao câncer vai embora, o tumor que vai embora, a enfermidade que vai embora, o mal que impede a mulher de engravidar que vai embora, que impede o homem de engravidar o seu filho, em nome de Jesus, sai dele agora, sai da nora, vai embora. Eu mando, eu exijo, eu ordeno, eu determino agora que o mal vá embora, que o mal retroceda, que o mal saia. Não pode ficar do alto da cabeça à planta dos pés, está impedindo os movimentos dessa pessoa, essa que está com uma dor muito forte lombar. Eu digo, dor, sai daí agora. Nós mandamos, nós exigimos, do alto da cabeça à planta dos pés, fora, saia, desapareça, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Jesus Cristo te dá saúde. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas doenças, Ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, fomos sarados. Digo obrigado, Senhor. Tomo posse da minha bênção em o nome de Jesus.
Amém. Oh, glória a Deus. Jesus é bom. Olha, o nosso Deus é Deus de maravilhas. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20110-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.